O réu tem o direito de guardar a verdade, inclusive guardar a verdade do próprio advogado. Provavelmente ele não achou que o momento adequado para falar sobre isso era agora, né? Em plenário do júri. Agora, esses caras também têm que saber o seguinte, o advogado tá lá para ajudar o cara de uma forma ou de outra, mesmo que o cara seja culpado, não é mesmo? Esse advogado, ele nunca teve no processo, ele nem sabe o que tá fazendo, ele tá mais perdido que segue tiroteio. Por quê? Ele fala coisas que nada tem nos autos, quer dizer, não sabe nada dos autos, não estudou os autos, esse advogado tá mais perdido que segue tiroteio. Vou te falar a verdade, essa é a verdade. Esse advogado tá mais perdido que segue tiroteio. Não sabe nada, só fala asneiras. Olha só, vamos até o fórum agora com o Eloy saber o que está rolando por lá nesse momento. Olá, Eloy, boa tarde, nosso rei do link. E aí, Eloy? Boa tarde, Amaro, boa tarde a todos aí que estão com você no estúdio, doutor Edson, os nossos convidados aí participando do Brasil Gente. Olha, hoje aqui foi uma tarde de boatos, viu, Amaro? Foi uma tarde de boatos. Primeiro surgiu a história aí de que Bruno teria cometido suicídio dentro da penitenciária Nelson Hungria e isso acabou provocando até a interrupção momentânea ali dos trabalhos em plenário. A juíza pediu ao público, inclusive, que não se manifestasse dentro do plenário para não interferir aí na avaliação dos jurados que estavam ali e observaram aquela movimentação, a tradicional muvuca, né, ali dentro do plenário, de corre-corre de jornalistas para tentar confirmar essa informação. Lúcio Adolfo, que é advogado de Bruno, depois veio e desmentiu esse boato, disse que conversou lá na penitenciária Nelson Hungria, disse até que conversou com Bruno e que o estado dele seria tranquilo, não teve nenhum problema, mas afirmou que Bruno estava muito chateado com as declarações de Macarrão. Amaro. Muito bem. Ô, Eloy, o doutor Edson Moreira aqui com a gente falou que o Macarrão, depois dessa confissão, se sentiu mais tranquilo, mais sereno, mais aliviado com parte dessa confissão. Você que entrou lá nesse momento do depoimento da Fernanda, como é que está o semblante do Macarrão agora? Bom, vou te dizer em dois aspectos. Primeiro, de hoje, agora. Eu acompanhei, estava lá dentro do plenário e você nota uma mudança na fisionomia do Macarrão para melhor. Ele está mais alegre, mais extrovertido, conversando com o seu advogado. Ele chegou em um determinado momento até a sorrir em plenário enquanto conversava com o advogado. Ele conversou muito hoje com o advogado. Ontem, antes do interrogatório dele, ele estava compenetrado, Amaro, muito compenetrado. Ele observava com muita atenção as 6 horas de vídeos que foram levadas a conhecimento dos jurados, que foram divulgados e que ele também pôde acompanhar. Inclusive, essa imagem da Elisa prestando depoimento na porta da Delegacia de Mulheres também foi exibida lá e ele prestou muita atenção. Outra reportagem que chamou a atenção foi um depoimento de Bruno, em que ele jogava a culpa toda dessa situação em cima de Macarrão. Ele prestou muita atenção e no momento em que ele começou a falar, começou a ser interrogado e falou do dia da morte de Elisa, logo após ele desabafar, ele chorou bastante, mas logo após desabafar você sentia meio que um alívio. E o promotor até perguntou isso para ele: você está aliviado? E ele disse que sim, tirou um peso, mas que continua com muito medo, porque sabe que agora é um arquivo vivo e corre risco de vida, Amaro. Olha, a Fernanda também, o Eloy, a Fernanda também já pediu até mesmo desculpas aos delegados nos depoimentos anteriores, tinha medo. Como é que ela está neste momento prestando depoimento? Fernanda está muito segura ao falar, mas ela cometeu alguns equívocos, caiu em contradições algumas vezes. O promotor Henry Wagner, que faz, diga-se de passagem, um brilhante trabalho aqui no Tribunal de Contagem, ele chegou a mostrar o cruzamento de ligações telefônicas do aparelho dela com o aparelho de Macarrão,
com o aparelho de Daiane e ela diz que não se lembra de ligações. Em muitos momentos ela não se lembra do que aconteceu naquela época. Ela também teve um momento em que o promotor fez uma pergunta direta para Fernanda e a advogada não permitiu que a pergunta fosse feita, justamente sobre essa relação, sobre o fato dela ter, a relação dela com o Bruno, sobre o fato dela ter mentido nos depoimentos dela. E depois de um jeitinho ali do doutor promotor perguntando algumas coisas, ela então confirmou que no primeiro depoimento dela, dado ao doutor Edson Moreira, ela mentiu a pedido do advogado que a orientava na época, que era o doutor Écio Quaresma. Inclusive o doutor Edson Moreira pode até comentar sobre isso, se naquela época ele também considerou ser mentira o depoimento dela. Ok, eu vou fazer essa pergunta. Obrigado, Eloy. Você volta já já com a gente. Ouça aí o que o doutor Edson Moreira vai falar. Doutor Edson, a gente estava sem o retorno aqui para o estúdio. O Eloy, ele falou que em determinado momento, no depoimento, a Fernanda falou que ela, orientada pelo Quaresma, mentiu muitas das vezes nos depoimentos colhidos pelo senhor. Perfeitamente, porque a Fernanda foi interrogada por mim e pela doutora Ana Maria. Então, com certeza, essas orientações, inclusive até complicadas, né, foram feitas pelos defensores. Agora, precisa entender o seguinte: a primeira fase do inquérito policial, o que eles tentaram provar? Que a Elisa não esteve em Minas Gerais, tá certo? Quer dizer, que não houve crime porque a Elisa não esteve em Minas Gerais. A Elisa ficou no Rio de Janeiro, né? Foi levado para outro lugar. Essa foi a primeira fase da defesa que tentaram encobrir. Chegando no júri, já em contagem na fase do sumário, eles viram o carreamento, o monte de prova que tinha nos autos. Aí já admitiram que ela esteve aqui. Em momento algum, a não ser a Fernanda, a não ser o Sérgio, que anunciou menor no início, ninguém falou nada. Todo mundo ficou em silêncio, orientado pelos advogados. Só a Fernanda que falou alguma coisa. Não é isso? E estava solta na época. E até o final foi pedida a preventiva dela e ela foi presa. Quer dizer, a primeira fase, tentar omitir a vida da Elisa Samúdio. Tendo visto a abundância de provas que ela teve aqui, partiu-se para a segunda. Colocou ela num táxi, né? E mandou ela embora. Porque estaria na Holanda. Aí foi, emissoras de televisão foram lá até a Holanda, investigaram e não acharam ninguém lá, né? Se prostituindo. Depois, Rio Grande do Norte. Depois, pra lá. Depois pra cá. Agora, Bolívia, última, São Paulo, leste europeu. A última agora é leste europeu. Você vê que... doutor, o Eloy quer fazer uma pergunta ao senhor. Vamos lá, Eloy, pode fazer a pergunta. Primeiramente, boa tarde ao doutor Edson Moreira, que sempre nos acompanha aqui na Band. E eu gostaria de saber, em relação a Daiane, doutor, o Macarrão ontem, durante o depoimento dele, ele insinuou, ele não afirmou, mas ele insinuou que Daiane poderia, inclusive, ser coautora como mandante desse crime. Eu queria saber, o senhor que conhece melhor do que ninguém a investigação, o senhor também acredita que esse crime teria sido, talvez, a mando até de Daiane? Eu não sei se o doutor teve o retorno aqui. Ele teve o retorno? O senhor pode responder. Eu entendo o seguinte: a Daiane foi indiciada por homicídio, tá? Ela foi indiciada por homicídio, respondeu por homicídio e na pronúncia foi tirada do homicídio. Agora, com essa confissão do Macarrão, ela pode retornar a responder por homicídio, nem que for na participação, como partícipe do homicídio, tá certo? Porque, já que ela sabia que os dois iam para a morte, tinha conhecimento, né? Porque ela viu a vítima lá no dia 9, então ela pode responder por homicídio, sim, no modelo de participação, segundo o artigo 29 do Código Penal. Agora é impressionante também. É impressionante também como é que Bruno tinha um monte de mulher e cada mulher conhecia toda a parada. É impressionante isso. E o cara trocava de mulher igual troca agora de advogado. Olha só, a madrugada foi de revelações. O Erickson Martins foi para o fórum acompanhar o julgamento mais esperado da história de Contagem. Acompanhe, enche a tela. Madrugada agitada no Fórum de Contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Todos estavam atentos a qualquer movimento.
Jornalistas aproveitavam espaços de um intervalo e outro para trocarem ideias e atualizar as informações que vinham das redes sociais. Já passava de 1h da manhã e Sônia Fátima de Moura, mãe de Elisa Samúdio, saiu chorando e disse que estavam falando mal da filha para justificar o que fizeram. Eles tiveram tempo, né? Eles tiveram 2 anos e 5 meses para fazer esse teatro. O terceiro dia de julgamento do caso Elisa Samúdio foi o mais extenso. Começou às 9h da manhã dessa quarta-feira e terminou na madrugada de quinta. Luiz